A gente já foi remido dos nossos pecados. Os que ainda estão em pecado, se convertam a Ele para receber a remissão e vir para a promessa da redenção do corpo para ser levado ao Senhor. Porque antes da gente ir ao encontro do Senhor, vamos ser transformados. Esse corpo vai receber uma transformação gloriosa. Vai deixar de ser mortal para receber o imortal. Vai deixar a corrupção para receber a perfeição, a incorruptibilidade. É o que Paulo vai dizer, inspirado por Deus, revelando sobre isso, lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Num abrir e piscar de olhos, isso que é mortal vai ser transformado na imortalidade. Isso que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. É o arrebatamento, quando vier para os vivos. E os que morreram, suas almas estão em descanso, aguardando esse momento também. Quando Jesus vier, os corpos dos que morreram vai ressuscitar. Porque aprenda uma coisa aqui. A ressurreição não é do ser real, é do corpo. O ser real está consciente, existindo em um lugar de descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Porque o ser só é completo quando ele tem o corpo. O que é o corpo? É a parte que dá possibilidade ao ser espiritual de viver, interagir no mundo que ele está. Seja no mundo material, nesse corpo material, e no mundo espiritual, com o corpo espiritual. Os anjos, eles têm corpos celestiais, porque eles são habitantes celestes. Nós vamos morar com o Senhor lá nos céus. É preciso receber corpo celeste, corpo glorificado, corpo eterno, porque esta vida aqui é temporal, este corpo é temporal, este corpo não herdará o céu, este corpo não vai ser levado para a gente viver nele, a gente vai ter a transformação dele, antes de subir ao encontro do Senhor. Isso vai ser instantâneo, tudo. Os mortos ressuscitando, nós sendo transformados e todos indo ao encontro do Senhor nos ares. Glórias a Deus por essa esperança, por essa promessa. Ainda que eu venha morrer, eu não perco a esperança. Meu espírito estará guardado no Senhor, aguardando o dia em que meu corpo vai retornar diante de uma manifestação do poder de Deus. Glorificado, aleluias, glórias, aleluias. Quem não tem essa esperança é porque não nasceu de novo. Isso aí, deixa eu dizer uma coisa para você, vem cá. Esse assunto que eu estou trazendo sobre esse momento da ressurreição, você não aprende isso em seminário não, tá? A revelação da verdade do Evangelho, das coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. A revelação da graça de Deus, do que estamos para receber, a alegria da salvação, ninguém recebe dentro de seminário. Ninguém recebe em estudo de teologia. A gente recebe dentro da revelação do Espírito Santo. Ele que está em nós. Ele que nos dá essa realidade. Ele que nos dá essa alegria. Ele que nos dá essa certeza, a convicção, a esperança desta vida, desta grande oportunidade que Deus nos deu, desse acontecimento que vai se dar. Quem dá isso é o Espírito Santo. Isso não se aprende em curso de teologia. Isso não se aprende em seminário. Isso recebe quem é nascido de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem a alegria, a certeza e a convicção das coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chega ao entendimento do homem, o coração. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Dá uma olhadinha lá do versículo 9 ao versículo 15, que tu vai ver essa verdade lá. Onde Paulo vai dizer que o homem natural não contempla essas coisas.
Ele pode até falar de salvação, ele pode dizer que vai para o céu, mas no interior dele não tem a certeza, não tem a alegria, não tem a convicção, não tem o entregar-se para Cristo por essa esperança, porque ele não recebeu isso ainda. Por que não recebeu? Porque não teve o arrependimento verdadeiro e não se converteu a Cristo verdadeiramente da sua alma, do seu espírito. Ele converteu-se a um momento de influência religiosa, para viver uma conveniência na religião, para sentir e ter uma sensação de bem, de bênção, de vida com Deus dentro da religião. A religião proporciona isso. Emocionalismo, sensação, mas não dá convicção a ninguém. Pode perguntar a um religioso que ele não fala de salvação com convicção. Ele não tem nem certeza de salvação, porque ele acha que só é salvo se tiver cumprido, se tiver dentro de uma instituição, cumprindo a obrigação, para que pelo mérito dele, ele possa ser merecedor da salvação. Todo religioso entende assim. Mas os que estão em Cristo tem a certeza, tem a convicção, tem a alegria, tem a esperança e não tem medo da morte. Aguarda ansiosamente a promessa da vinda do Senhor. Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios capítulo 2. Dá uma lidinha lá que tu vai ver isso. Paulo vai dizer, o homem natural não compreende isso, não. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, Deus revela no interior dele a alegria da salvação. Todo mundo fala de salvação, falar é fácil. Agora a certeza, a convicção e a alegria só tem os que verdadeiramente se arrependeram e creram no Evangelho. Creram no Evangelho. Não é que passaram a ser membro, praticante, aderiram a uma religião. É os que creram no Evangelho, é os que se arrependeram pelo ouvir da pregação do Evangelho. E agora deixa eu entrar no que eu quero falar, que eu quero trazer algo importante para você entender aqui agora. João capítulo 1, aliás, Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus vai dizer assim, arrependei-vos e credes no Evangelho. Vamos pensar um pouco o que Jesus está dizendo aí? Jesus ele diz duas coisas aqui. Observem comigo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Na sequência, a primeira advertência para o homem vem, arrependam-se. E a segunda advertência é, creia no Evangelho. Primeiro, arrependa-se. Segundo, creia no Evangelho. Isso está conjugado. É uma atitude e uma ação que o homem tem que ter para alcançar a graça de Deus. Eu vou explicar isso para você agora. Jesus vai dizer, arrependei-vos. Bem, vamos questionar um pouco o que é arrepender. O que Jesus está dizendo quando ele diz, arrependei-vos? O que Jesus está levando para o povo? Qual a advertência? Qual o chamado? Qual o convite de Jesus para os homens? Quando ele diz, arrependei-vos. O que é arrepender-se? Arrepender-se é a mudança de atitude, de pensamento. Arrepender-se é um constrangimento interior, no seu interior. Não é uma atitude emocionalista. Porque tem gente que demonstra se arrepender, mas é só no momento, a emoção. Ela no interior, ela não teve aquela atitude sincera. Está entendendo? Vamos lá. Jesus vai dizer, arrependei-vos. Se arrependam. Arrepender-se é mudança de entendimento. É quando você tem o reconhecimento no seu interior de que algo não é correto. E você decide não mais seguir. E muda. Isso é o arrependimento. Isso é o que Deus quer do homem. Isso é uma atitude e uma ação que tem que ser pelo homem. Deus vai dar ao homem a possibilidade para ele chegar a essa atitude que ele tem que tomar. Agora é o homem que tem que tomar essa atitude. E como é que Deus vai fazer para o homem chegar a essa atitude, para que o homem tome essa atitude? Deus vai ensinar, Deus vai mostrar,
Deus vai advertir, Deus vai comunicar ao homem o que o homem precisa saber, para que o homem ele possa mudar. Não é Deus que muda o homem a pulso. Por isso que Deus ele proporciona para o homem situações para o homem se arrepender, porque Deus não força ninguém a mudar. Quem tem que mudar por voluntariedade somos nós. E aí Jesus vai dizer, arrependei-vos. Vamos fazer uma análise aqui na palavra de Deus? A gente vai ver alguns textos aqui falando sobre arrependimento. Jesus vai dizer aqui em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, arrependei-vos e credes no Evangelho. Primeiro, vamos questionar e falar sobre o que é arrepender-se. Eu estou mostrando que arrependimento é uma atitude que o homem tem que ter de mudança, de constrangimento, reconhecimento do erro no seu interior. E Deus trabalha para o homem conhecer isso. Então a primeira coisa que Jesus faz é convidar o homem a arrepender-se. Ele iniciou pregando o Evangelho dizendo isso. Arrependei-vos. E depois agora ele diz, e crede no Evangelho. Mas a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é arrependei-vos. Vamos lá para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesus vai agora dar uma ordem a seus discípulos para pregar o Evangelho não só para os judeus, mas agora para todo tipo de pessoa, para todos os povos, para todas as nações. Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus vai dizer que no nome dele, no nome de Jesus, se pregue o quê? O arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações. Aí ele diz, comecem primeiro por Jerusalém, mas tem que ser para os judeus e para todos os outros povos. O Evangelho não é só para judeu, o Evangelho é para toda a humanidade, para que todo aquele que crê seja salvo. Porque a salvação de Deus não é para um povo seleto, exclusivo. Deus proporciona salvação para todos. João capítulo 3, versículo 16. Jesus pregando esse evangelho. Jesus vai dizer isso a Nicodemos, revelando o amor de Deus para a humanidade, porque foi manifestado. Porque Deus manifestou o seu amor para o homem. Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, cuidado, irmãos. Tem muita gente aí a serviço do diabo falsificando a palavra, deturpando a doutrina de Cristo, levando doutrina de demônios, como se fosse de Deus, para tirar vocês da verdade do Evangelho. Cuidado! Tem uma doutrina aí chamada a doutrina da escatologia consumada. Tem muitos pregadores aí que pregam isso. Pregadores da doutrina da predestinação fatalista e condicional também pregam isso. Sabe o que eles ensinam? Que Jesus nesse texto está falando só para os judeus. Ele está dizendo, eles ensinam que o mundo que Jesus diz aí não é a humanidade. O mundo aí é os judeus. É mentira. O contexto não dá base para isso. Jesus está falando de mundo no sentido humanidade. Não é no sentido de judeu. Sabe por quê? Porque a gente vai analisar contexto, fazer um exame, a gente vai ver que essa interpretação está errada. Não condiz dentro de uma exegese que não é dentro de nenhum curso de teologia. Não é uma exegese dentro de um seminário. É uma exegese pela Bíblia, que é a exegese mais confiável. É você. O que é exegese? É comparar e interpretar a Bíblia pela Bíblia. Então não tem mistério aqui. É você pegar outros textos para entender um texto isolado. Não pode pegar um texto isolado e criar uma doutrina. A Bíblia, ela tem que ser examinada para você aprender. Por exemplo, a Bíblia fala de muito mundo. O mundo em relação à pessoa,
O mundo em relação ao sistema que o diabo domina, o mundo em relação à criação, as coisas criadas da terra, a terra e as obras que nela há. A Bíblia fala de mundo, pessoa. Você tem que entender aonde o texto, qual é o contexto, qual é a interpretação ali, que a gente pode entender o que Jesus está falando dentro da interpretação de uma exegese bíblica. Não é dentro de ensino de nenhum teólogo. Está entendendo? Então o cara chegar e dizer que aquele mundo ali que Jesus fala, em João 3,16, não é para todas as pessoas, é só para o judeu? Porque eu estava vendo um teólogo, um pastor aí, um sábio, aqui no Face, aliás no Kawai, ele pregando e ensinando, dizendo que a morte de Jesus, sacrificial na cruz do Calvário, não foi para nós, para o mundo, foi só para os judeus. Rapaz, olha o que o diabo faz. E o que tem de gente seguindo esse homem, com essa doutrina, com essas interpretações de demônio, para tirar o povo da verdade do evangelho, não é brincadeira não. E o povo vai. É por isso que eu estou aqui, meu irmão. Para trazer a defesa da fé. Fazer o combate da fé. A fé do evangelho. A fé em Cristo. Não é uma fé de crença religiosa. Não é uma fé de religiosidade. É a fé em Cristo. Na doutrina de Cristo. Andando por Cristo. Pela doutrina de Cristo. O que o Evangelho mostra. Nós temos que estar na verdade do Evangelho, irmão.